Então, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui o nosso caminho, percorrer o nosso caminho aqui sobre gerenciamento de projeto. No nosso vídeo anterior falamos sobre gerenciamento de escopo, hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de cronograma. O gerenciamento de cronograma, ele tem alguns aspectos, que diz respeito a como que eu vou controlar, de fato, as entregas e essas datas de entregas de uma ou mais atividades / tarefa. Então, quando a gente fala de cronograma, nós entendemos que existe aqui uma atividade. Essa atividade, ela é imbuída ali, né, de muitas expectativas. E aí você vai gerenciar essas expectativas. Então, a gerenciamento de comunicação, ela te ajuda nisso daqui. No gerenciamento dessa expectativa, você vai ter alguns aspectos dentro dessa atividade aqui. Um aspecto que vai servir de entrada para esse cronograma aqui é a parte de escopo e a parte de requisitos. Com base nesse escopo de requisitos, você consegue quebrar esse cara aqui nessas atividades que eu acabei de falar, e aí você consegue, entre outras atividades, determinar a data de início dessa tarefa, a parte de execução dessa tarefa e a parte de encerramento, ou seja, a data que finalizará essa tarefa / essa etapa. Então, de maneira bem prática, quando a gente fala de cronograma, é isso. É estabelecer o que será feito, a data que iniciará, o procedimento para poder executar isso daí, o que é necessário, os requisitos necessários, etc., né? Os recursos necessários, e aí uma data de fim. Do ponto de vista do PMBOK, você tem, dentro do gerenciamento de projeto, dentro do gerenciamento de cronograma do projeto, você tem alguns processos. Né? O primeiro processo lá dentro, o processo 6.1, é o ato de planejar o gerenciamento do cronograma. Beleza, o que é planejar o gerenciamento do cronograma? Você tem, dentro desse processo macro aqui do PMBOK, do guia, você tem 3 aspectos. Você tem o primeiro aspecto aqui, que é as políticas. Você tem aqui um aspecto chamado procedimentos. E você tem um outro aspecto aqui, conhecido como documentação. Beleza, então você vai estabelecer políticas, procedimentos e documentação. Para quê? Para poder planejar, para poder desenvolver, para poder gerenciar, para poder executar, para poder monitorar, né, como tal aí, controlar quem? O cronograma. Então, isso daqui é muito importante, porque esse processo aqui, ele é o processo macro que vai desdobrar em todos os outros processos. Então, você tem aqui dentro do planejamento de gerenciamento de cronograma, né, uma atividade de planejamento de gerenciamento de cronograma, que é estabelecer essas políticas e esses procedimentos, bem como toda a documentação necessária para que eu possa estabelecer o cronograma. Então, nessa fase aqui, você vai identificar se o escopo está bem definido, você vai identificar se a documentação necessária está bem definida, você vai identificar se você consegue atender às expectativas de todas as partes envolvidas. Então, é isso que vai é isso que vai permear, entendeu? O ato, né, a ação, o processo de planejar o gerenciamento de cronograma. Sem isso daqui, você não consegue fazer nada dentro do projeto.
porque é isso daqui que vai definir, entendeu? Se é factível ou não. É óbvio que lá na definição do escopo, naquele planejamento, no levantamento de requisitos, já teve muita coisa ali que já foi destrinchada, mas aqui você consegue ter uma visão muito mais próxima da realidade e quebrar o projeto em atividades. Aí você vai gerar aqui um gráfico de Gantt, você vai ter uma ferramenta aqui de gerenciamento de projetos para poder gerenciar cronograma e etc. Então, isso daqui é muito importante. O próximo item aqui dentro, que é logo após esse item 6.1 aqui do planejar o gerenciamento, é definir, então, as atividades. O que nós fazemos aqui dentro? Você vai identificar, diante dessa documentação dada, ok? Quais são as ações específicas a serem realizadas para que eu possa produzir o que é necessário daquela fase barra daquela etapa. Então, aqui eu vou definir o quê? Eu vou, aqui, qual que é o objetivo aqui? Identificar e documentar. Vocês vão ver essa palavra aqui direto, tá? Tem que estar bem documentado isso daqui. Eu vou identificar e documentar quais são as atividades, a TVD1, atividade 2, atividade 3, necessárias para quando eu terminar a atividade 1, 2 e 3, eu tenha lá, então, o meu produto. Ok? Então, assim, é isso que eu preciso. Eu preciso identificar e documentar quais são essas atividades aqui, que se eu realizar ela dentro do que eu estou planejando, eu consiga gerar esse produto, esse artefato, ou finalizar essa fase. Uma vez que eu consigo definir essas atividades, eu tenho que pensar em como sequenciar as fases. O que é sequenciar essas fases? É priorizar, entendeu? É identificar que eu preciso fazer a atividade 1 para depois eu fazer a atividade 2, mas que em paralelo eu posso estar fazendo a atividade 3. Então, eu posso iniciar pensando aqui em uma linha do tempo. Pensando aqui em uma linha do tempo. Aqui a data 0. E aqui uma data de fim. Eu posso aqui dentro entender que eu posso iniciar essas atividades nessa sequência aqui. Então, tanto a atividade quanto a TVD1, nesse exemplo meu, quanto a TVD2, ele tem aqui, né, a mesma prioridade de início, pode ser realizada em paralelo, e aí eu tenho uma duração da atividade 1 aqui, e a atividade 3, por exemplo, eu posso colocar ela para poder ir até no início da atividade 2, servindo então de insumo para a atividade 2. A atividade 2, para ser realizada, ela precisa do encerramento da atividade 1 e do encerramento da atividade 3, por exemplo. Então, aqui eu tenho que identificar, ok? E documentar quais são os relacionamentos entre essas atividades do projeto, entendeu? Porque quando eu identifico quais são esses relacionamentos, eu consigo estimar esse prazo aqui, ó. Qual que é o prazo dessas atividades? E o prazo aqui é justamente o item 6.4. Vocês vão ver que fica numa sequência lógica aqui, que é o quê? Estimar a duração das atividades. Para estimar a duração da atividade, é um processo muito complicado, envolve saber quantas pessoas você tem à sua disposição, envolve saber a dificuldade de realizar aquela tarefa, vezes a complexidade, o perfil profissional para realizar aquela atividade, quanto tempo, na média, uma pessoa com aquele perfil profissional X gasta para poder fazer aquilo ali, correr atrás de recursos necessários para que essa pessoa possa trabalhar, entendeu? Então, assim, não é, apesar de estar bem simples aqui, não é, na prática, algo tão tranquilo de fazer. Se você não se atentar a esses detalhes, você vai ter aí algumas dificuldades, entendeu?
para poder trabalhar em cima desse sequenciamento, ok? Dessa estimativa de duração das atividades. O próximo item, então, é de posse da sequência e da duração disso, eu vou fazer uma análise, entendeu? Eu vou fazer uma análise para entender como que esse cronograma vai ficar, como que esse cronograma vai ser apresentado ao nosso usuário gestor, à equipe diretiva ou a quem está solicitando esse produto. Então, aqui dentro, você tem o processo de analisar a sequência das atividades, quais são as durações, os requisitos necessários de recursos, quais são as restrições do cronograma, e aí você vai gerar um modelo, pode ser em qualquer ferramenta, que vai ter uma data aqui, outra data de fim aqui. Aqui você vai ter as sequenciações da atividade, até a atividade N, e que você vai ter, essa atividade começa aqui, termina aqui, essa outra atividade começa aqui, termina aqui, essa começa, termina aqui, essa vai até aqui, essa vai até aqui, essa inicia aqui, entendeu? Então, poderia ser algo nesse sentido, né, de iniciar outras aqui, né, e outra aqui, entendeu? Então, aqui você vai gerando, né, você percebe que essa atividade aqui, ó, vai ter um momento no tempo que você vai estar finalizando a atividade 3 aqui, estará desenvolvendo a atividade 1, ok? E já vai estar iniciando a atividade 2, por exemplo, nesse exemplo aqui. Então, desenvolver o cronograma é o processo de análise dessas sequências de atividades, quais essas durações, quais são os requisitos necessários de recursos, quais são as restrições de projeto que eu tenho aqui, de cronograma, ok? Para eu executar. Uma restrição de cronograma muito comum são leis, regulamentos, né? Uma lei vem aqui e impõe que na data X tem que estar pronto, e aí você vai fazer todo o seu cronograma com base nessa data X. Existe a parte de regulamentos, que tem que ter isso de atividades, então boa parte das atividades aqui, ó, tem que estar relacionada, né, com atividades do guia do CUBIT, por exemplo, que diz respeito a regulamentos, a lei Sarbanes-Oxley, etc. E o principal, na maioria dos projetos, uma limitação que sempre nós vamos ter é o fator o quê? Financeiro e o fator humano. Entendeu? Essas são as principais, né, limitações aí que a gente pode ter dentro do projeto. O que é a limitação? Limitação é, se isso daqui não ocorrer, o projeto pode vir a falhar, entendeu? Certo? E aí, uma vez que você definiu isso, você vai para o item 6.6, que diz respeito a controlar o cronograma. O que é controlar o cronograma? Uma vez que você definiu isso daqui no item 6.5, você vai ter alguém, uma equipe, monitorando o status do projeto a cada etapa, verificar se essa atividade realmente aqui, ó, foi iniciada, né, nessa data correta. Se realmente esse daqui terminou nessa data aqui, se atrasou, por quê? Entendeu? Então, assim, existem algumas atividades que diz respeito a controlar o cronograma. Então, você vai monitorar o status do seu projeto a partir desse cronograma. E aí, você vai gerenciar essas alterações aqui. Ó. Então, por exemplo, pode ser que eu vou precisar de uma outra atividade, né? Porque esse cara aqui atrasou, aqui houve atraso. Então, talvez eu vou precisar de uma outra linha do tempo aqui, de uma outra atividade, uma atividade X, para poder agir em cima desse atraso, por exemplo. Então, você vai ter que gerenciar essas mudanças aqui nessa timeline, nessa linha base. Ok? Então, essa seria a nossa ideia. Então, você vai perceber que o gerenciamento de cronograma, né, ele precisa de quais são as entradas para eu gerenciar um cronograma. O que eu preciso ter de entrada para gerenciar um cronograma? Eu preciso do termo de abertura do projeto, novamente, eu preciso do plano,
do plano de gerenciamento do projeto, ok? Eu preciso saber dos fatores, né, da empresa, clima organizacional, pessoas, recursos, se está em base debaixo de alguma lei específica, se está debaixo de algum regulamento específico, etc. Chamamos aqui de fatores ambientais, né? Os fatores aqui, ok? Precisamos aqui dos ativos da empresa, ou seja, né, o que são ativos? São pessoas, equipamentos, computadores, dados, né? A inteligência do negócio, ok? Certo? Num determinado momento, precisaremos, né, quando a gente for definir e sequenciar as atividades, precisaremos também do documento do projeto, né, aquele documento de projeto que a gente fez lá atrás, documento do projeto. Precisaremos, num determinado momento, né, de ter dentro do nosso de entrada aqui, os acordos, né, os acordos feitos, né, que são documentos, são legislações e etc. Então, tudo isso daqui são entradas que eu preciso para todas aquelas etapas anteriores que eu acabei de falar para vocês, entendeu? Observa também que quando a gente tiver lá na parte de controlar o cronograma, você vai precisar aqui, ó, dos dados medidos, dos dados monitorados, entendeu? De como as atividades estão sendo desempenhadas, ou seja, você vai precisar de medidas aqui de desempenho. Lembra que eu falei para vocês, não se gerencia aquilo que não se mede? Você vai ter que criar aqui, ó, fatores de desempenho, índices, entendeu? De melhoria, ou do que tem que atingir o objetivo. Então, tudo isso daqui são entradas. Esses documentos aqui são primordiais para você fazer, né, a parte do cronograma. Dentro do documento de projeto, você tem várias coisas aqui. Você tem a EAP, você tem aqui os requisitos, né, você tem algumas coisas nesse sentido aqui. Então, é muito importante, ok? E aí você vai ter, no final aqui, ferramentas para te ajudar nisso daqui, né? Você vai ter ferramentas para poder te ajudar na análise de dados, você vai ter uma ferramenta para poder te dar uma matriz de rastreabilidade, um método de caminho crítico, entendeu? Então, o que é um método de caminho crítico dentro do gerenciamento de cronograma? Dentro desse mapeamento aqui, ó, o que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que percorrer aqui, entendeu? Para que meu projeto atinja o mínimo necessário. Entendeu? Então, assim, é caminho crítico. Tanto é que existem livros, né? Existe um livro aí muito bom chamado Caminho Crítico, inclusive, que ele te dá algumas visões aí de antecipação de problemas, sobre identificar o elo mais fraco, ou identificar uma atividade que é muito importante e que não está sendo dada a medida de atenção a ela, entendeu? Então, assim, você tem que ter aí algumas situações. Então, antecipações, análise de dados, otimização de recursos, um sistema para gerenciar esse cronograma, a parte de diagrama, a parte de comunicação, tudo isso você vai ter que aplicar aqui dentro do cronograma e da parte de controlar esse cronograma. Então, isso daqui é muito importante vocês estarem sabendo, né, dentro de como trabalhar esse cronograma. Diante disso, eu trago para vocês, então, uma figurinha que a gente sempre trabalha dentro do cronograma de projeto, para a gente entender ele, que seria algo no seguinte sentido. Você vai ter que desenvolver um método, né, uma metodologia, né, de cronograma, ok? Existem várias metodologias, né, várias metodologias de gerenciamento, né, de cronograma, entendeu? Então, você tem aí um método MCC, por exemplo, que tem uma visão, né, de sistematizar e quebrar esse cara aí em diversas etapas para poder ter uma visão global de como seria o processo, por exemplo, para dentro de uma indústria. O método de cronograma aí você pode ter uma metodologia ágil aplicada ali dentro, e aí você vai utilizar algumas ferramentas ágeis para poder trabalhar e quebrar esse cronograma e sequenciar essas etapas. Existem vários formatos em cima disso daqui.
Junto com isso, né, se isso aqui fosse uma cebola e estivéssemos descascando ela, o próximo item que estaria abaixo do método dele seria alguma ferramenta, nossa, minha letra está horrível, né? Vai desculpando aí, deixa eu escrever direito aqui. Alguma ferramenta, melhorou muito não, mas está de boa. Algumas ferramentas de cronograma. Então, você tem alguns exemplos aí de ferramentas de cronograma. Você tem o Microsoft Project, né? Você tem o Open Project, e aí você tem ferramentas online que faz isso. Você tem algumas aí, as mais conhecidas são elas. E aí, continuando descascando aqui, você vai ter uma base, então, para desenvolver o seu próprio modelo de cronograma. Você tem que ter um modelo, né? Se alguém na sua empresa chegar assim e falar assim, nossa, eu estou precisando, então, aqui de fazer um cronograma para um projeto tal, entendeu? Então, você tem ali, né, um modelo padronizado dentro da sua empresa. E aí você vai ter necessário aqui, então vamos supor que aqui seja, né, um círculo, né, vamos supor que fosse um círculo assim, você teria algo nesse sentido aqui. E aqui dentro desse modelo de cronograma, do lado de cá, você vai ter as informações que eu acabei de falar, né, do projeto. Quais são as informações desse projeto? A estrutura analítica do projeto, o termo de abertura, os requisitos, né, os insumos necessários, pessoas, as dependências, as restrições, calendários macro, restrições de tempo, restrições regulatórias, restrições financeiras, restrições de pessoa, o que fazer em atrasos, entendeu? Você vai ter os dados aqui específicos de projeto. Todos esses caras aqui, se você for pensar, esses caras, esse modelo ele vai gerar aqui, então ele gera, entendeu? Porque ele gera aqui gera uma saída. E a saída aqui é justamente um documento, entendeu? Um documento aqui com o cronograma do projeto. Essa seria a ideia de você estar trabalhando aí com a parte de cronograma. Entendeu? Então, vocês têm que ter algumas coisas nesse sentido. Falando em cronograma de projeto, os artefatos iniciais, né, que podem ser gerados dentro de algumas práticas, né, que estão dentro do mercado, né, que não se limita a apenas isso que eu estou colocando aqui, é você, dentro dessas atividades, né, dessas tendências aí de projeto que eu falei, metodologia ágil, é você ter uma elaboração iterativa de cronograma. Iterativa vem de iteração, entendeu? Você tem um cronograma que depois gera outro cronograma, que depois gera outro cronograma, que depois gera outro cronograma, que gera outro cronograma. Tudo isso em formatos de lista de dependências, entendeu? Em formato aí de sucessivas, com vários ciclos que vai se readaptando nisso daqui, né? Isso daqui é o que nós chamamos aqui de backlog, né? Lá na metodologia ágil. Então, o que é um backlog? É uma lista, né? Uma forma de planejamento que nós trabalhamos de maneira iterativa, em formato de ondas sucessivas, baseado em ciclos adaptativos. Ok? Essa metodologia ágil, ela ajuda a você ter uma ideia, uma visão mais macro do projeto. O que é feito dentro desse backlog aqui, o que são entradas para esse cara aqui? São as histórias de usuários, ok? Que essas histórias de usuários, elas serão priorizadas. Então, o que seria a história de usuário? Ele conta uma historinha de como o usuário vai interagir com o sistema para poder percorrer um caminho completo na atividade, um ciclo, ok? Então, você consegue ter várias histórias de usuário, e essas histórias de usuário, dentro dele, você tem algumas regras de negócio definidas, você tem algumas dependências, o que, para que, quando, onde é que eu clique, etc. Aqui dentro você pode ter prototipação, entendeu? E aqui dentro você pode ter algumas fases de testes para dizer
como é que você vai testar para saber se essa história de usuário está tudo ok? Ok? Então, esse método cronograma ele é apropriado para muitos projetos, né? Porque você tem aqui poucas dependências interligadas, ok? Você tem aí uma percepção no mercado de um uso generalizado disso, está todo mundo utilizando esse tipo de coisa aqui, né? E ele facilita a mudança, por quê? Se mais para frente uma história de usuário mudar, você tem aqui 100 histórias de usuários. 100 histórias. Se uma mudar, você consegue vir aqui fazer uma alteração, e essa alteração você sabe exatamente quais são os impactos. Porque você pode ler a história de usuário daquele cara lá. Então, o impacto nesse ciclo de vida do projeto aqui, de desenvolvimento, é um impacto muito, muito pequeno. Entendeu? Então, essa abordagem, ela te ajuda para fornecer aí, né, um formato incremental, né, tanto para você que está desenvolvendo e gerenciando o cronograma, quanto para quem tá recebendo esses produtos. Né? Então, você consegue aí várias equipes podendo desenvolver de maneira sistemática e de maneira paralela, né? Aqui você tem uma equipe 1, a equipe 2, de maneira paralela, várias histórias de usuário, sempre para o mesmo projeto, né? Existe uma outra proposta dentro desse cara aqui, que é o cronograma sob demanda, né? Cronograma sob demanda. Esse cronograma sobre demanda, ele vai fazer o uso de um sistema conhecido como Kanban, ok? Kanban, na verdade. Esse Kanban, ele é baseado na teoria de restrições, igual eu falei, tem aquele livro, né, das restrições que eu falei para vocês, né, e nos conceitos de sistemas baseado em produção enxuta, né? Então, você tem aqui, né, um quadrado grandão que você tem que desenvolver, no final, você não vai desenvolver um quadrado desse tamanho, você vai desenvolver, né, um formato desse sentido aqui, que não é tudo que você precisa, mas é o necessário. Então, ele tem uma demanda aí, né, enxuta para equilibrar o rendimento de entrega junto com a expectativa do que deverá ser entregado. Então, a elaboração desse cronograma aqui sob demanda, ele não depende de um cronograma desenvolvido previamente, entendeu? Mas ele consegue extrair de uma lista de dependências, ou seja, backlog, ok? Ele consegue extrair de uma lista de dependências os recursos que são necessários e que são possíveis para a gente poder fazer uma previsão, entendeu? Então, a elaboração desse cronograma, que frequentemente, né, ele é utilizado para projetos que desenvolvem um produto em ambientes de operação ou de manutenção, ou seja, o produto já está operando, ou você está fazendo manutenção em algo que já está rodando, entendeu? Então, aqui você está dando manutenção ou incluindo novas funcionalidades aqui, ok? E esse cara tem que ser realizado dentro de um tamanho e um escopo muito bem definido. Então, o Kanban, ele é um sistema, entendeu? Ele é baseado nessa teoria das restrições e nos conceitos aí de produção enxuta, beleza? Então, essas são as duas práticas de cronograma que são tendências no mercado nesse momento e que tem muita gente utilizando. A gente pode fazer uso dos dois ao mesmo tempo, inclusive, ok? Beleza, então, nós temos algumas considerações aqui, né? Cada projeto, você tem que tratar ele de maneira única, tá? Cada projeto tem que ser tratado de maneira única, né? Porque você precisa, no determinado momento, sempre estar ajustando, né, a forma como esses processos, né, de gerenciamento de projetos são aplicados. Então, os itens a serem considerados para adaptações, entendeu? Eles são vários, né? Não limitados a isso aqui que eu vou colocar aqui. Quando eu falo de ajustar forma como o processo de gerenciamento, que o projeto é único, que precisa ter uma lista e que precisa ser considerada as adaptações, esse conceito é um conceito de tail, entendeu? É um conceito de tail. E aí, na nossa linguagem aqui de gerenciamento de projetos, eles falam de tailoring, aqui ING, tailoring, ok? Então, o que é esse tailoring, entendeu? Cada projeto ele é único. Então, o gerente de projeto ele vai precisar sempre ajustar o que está ocorrendo, ok?
E aí, nesse ajuste, você tem que considerar algumas adaptações, né? Você tem que considerar adaptações no ciclo de vida do projeto, ou seja, não existe a bala de prata, não existe o mais adequado, entendeu? Então, você vai sempre, no momento, o mais adequado é A, mas amanhã pode ser mudado, entendeu? Isso daqui é muito difícil de explicar para a cabeça de programadores. Os programadores e desenvolvedores acham que, não generalizando, né, não dizendo que é para todos, mas uma grande parte, uma grande parcela dos programadores, quando ele começa num ciclo de desenvolvimento de processo de desenvolvimento de software, e você tenta readaptar isso daqui para que atenda um objetivo principal, né, um target aqui, um alvo, esses caras aqui, eles geralmente eles xingam, entendeu? Sacou? Por quê? Porque está mudando a forma como esses caras aqui trabalham. E o ciclo, a mudança dentro de um ciclo de vida, na abordagem, qual que é a mais adequada, deveria ser transparente, porque é algo que tem que ser pensado e que ocorre a todo momento. Só que você sempre, como gerente de projetos, tem uma dificuldade de explicar isso e de dizer que, olha, mudou, agora é assim. Ah, mas a gente estava acostumado a fazer assim, assado. Ah, mas aí você responde, não, mas não está dando certo, a gente precisa melhorar os prazos, a gente precisa entregar mais, a esteira de projeto não pode ficar parada, e por aí vai. Entendeu? Essa seria a ideia. Uma outra coisa que traz aqui a gestão de mudanças e de ajuste, né, como o processo de gerenciamento de projeto, né, são aplicados, é a parte de disponibilidade de recursos. A parte de disponibilidade de recursos é algo que, com certeza você vai ter, né, que lidar, né? Assim, uma pergunta bem simples é: quais são os fatores que vai fazer com que eu tenha uma correlação entre os recursos, os recursos disponíveis versus a produtividade? Entendeu? Como é que eu respondo isso daqui? Né? Como a correlação entre esses caras aqui é atribuída, é feito. Vai ter um dado momento que você vai ter que aumentar recurso para tentar, ok? Aumentar o quê? A produtividade. Vai ter um determinado momento que isso vai dar ok, e vai ter um determinado momento que isso não vai dar ok. Você vai aumentar o recurso e a produtividade vai se manter a mesma. E aí você vai ter que entender o que está acontecendo, vai ter que mergulhar no projeto, vai ter que cair para dentro, igual a gente fala, entendeu? E dispensar alguns recursos para que você não fique aqui com custo, né? Com custo alto, porque você aumentou e não está tendo o famoso retorno. Esse retorno aqui é o retorno sobre o investimento, olhando a nível de projeto, de cronograma, a nível de entrega. Uma outra coisa que sempre você vai ter que fazer gestão é as dimensões do projeto. O que são essas dimensões do projeto? Você vai perceber que essas várias abordagens aqui dos produtos backlog, que é a nossa lista que eu falei agorinha, você pode pegar essa lista, você pode pegar essas listas aqui, ó, de história de usuário, ou seja, eu vou pegar 5 histórias de usuário e vou transformar esse cara em uma sprint. Essa sprint vai durar 15 dias. Ok? Então, assim, o seu ciclo de vida é de 15 dias, então você vai ter ali 5 histórias de usuários para você desenvolver, para você trabalhar. Ok? E aí você vai perceber, mais para frente, que essas 5 histórias de usuário, ela gerou uma dimensão no projeto. Ao final que você entregar aquelas 5 histórias de usuário, você vai ter uma fase do seu produto concluída, você vai ter um módulo, né, feito, você vai ter um valor agregado ali de entrega, um percentual do projeto completo, um indicador, né, sendo cumprido e etc, entendeu? E aí a pergunta que eu tenho é: se essas sprints, sprint 1, sprint 2, sprint 3, começar a ter problema, como é que você vai tratar? Entendeu? Como que a incerteza se uma sprint 2 vai ser realizada ou não, você vai tratar isso? Qual vai ser o impacto disso daqui, né, no nível de controle que a gente está fazendo aqui, que você está aqui monitorando? Entendeu? Então, assim,
essas dimensões do projeto que nascem, esse conjunto de sprints que nascem através de um conjunto de backlog, de uma lista de atividades a serem feitas aí, você vai ter que fazer gestão. Isso daí nós chamamos de dimensões. Então, cada dimensão dessa, ela possui uma complexidade que atribui uma complexidade total ao projeto. Possui incertezas tecnológicas, possui novidades de produto, problemas de ritmo de produção, né, ou do ritmo do progresso do sistema, pessoas que saem do projeto, novas pessoas que entram, e aí tem curva de aprendizado. Enfim, você vai ter que conseguir lidar e conseguir controlar, né, esses problemas relacionados às dimensões. E um próximo item que eu sempre trago para todos os meus colegas é a parte de suporte de tecnologia. Você tem uma equipe que está acostumado a uma tecnologia A, B e C, e aí você precisa trabalhar numa tecnologia D, e aí você não tem, né, a capacidade de desenvolver um trabalho em cima disso, de transmitir conhecimento, de armazenar essas informações, você não consegue gerir, entendeu? Tudo que é necessário para que a sua equipe tenha esse suporte de tecnologia. Entendeu? Então, assim, a tecnologia utilizada nos projetos, né, ela é diretamente proporcional a fatores de entrega, a fatores de cumprir cronograma, prazos, né, e cumprir aí custos. Entendeu? Então, assim, a tecnologia utilizada aqui para desenvolver, registrar, transmitir conhecimento, receber conhecimento, armazenar essas informações, ela tem que estar prontamente acessível. Então, se não está prontamente acessível, você entra com alguns processos, né, aqui de mitigação, treinamento de equipe, contratação de pessoas que já estão acostumadas com essa ferramenta, né, você parte aqui para uma dilatação do cronograma, você parte aqui para uma redução do escopo e da expectativa, entendeu? Uma redução das sprints e etc. Então, tem várias formas que você tem que trabalhar aqui e renegociar sempre com o seu cliente. Entendeu? Então, assim, isso daqui é o que a gente tem de maneira macro sobre o que falar em relação a gerenciar cronograma de projeto. Entendeu? Então, assim, essa daqui é a estrutura, é a visão macro, é o que vocês precisam entender sobre isso. E aí, num próximo encontro nosso, poderemos falar aqui, apresentar alguma ferramenta, né, ver aqui algumas ferramentas e brincar com algumas ferramentas que te apoiam nessa gestão de cronograma. Né? Então, seria algo aí bem bacana de se trabalhar. Podemos trabalhar aqui com o Open Project, por exemplo, né? Open Project, ou como nós somos a Academia Microsoft, acredito que lá a gente consiga trabalhar dentro do Microsoft Project, né? Esses são os principais, mas não limitados a esses caras aqui, ok? Então, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e no próximo assunto a gente entra mais nessa parte aí de ferramental. Abraço a todos, pode deixar aqui sua dúvida e eu vou responder na medida do possível.